vai fazer um estúdio vlog de novo, mas é um estúdio vlog de planejamento. Nesse negócio dessas aulas de ensino remoto, os nossos horários estão diferentes, porque as turmas foram unidas, né, digamos assim, e aí eu acabo dando aula para as turmas todas de uma vez só. Então, minhas aulas acontecem sempre na terça. E para organizar bem a minha vida, a minha rotina, o que é que eu tenho feito? Eu tenho organizado a minha semana de modo que eu trabalhe e estude todos os dias até o sábado, exceto o domingo. Então, no domingo eu não pego em caneta, não pego em nada, assim, nem no computador, nem para jogar The Sims. E aí, eu fico livre neste dia. Então, na segunda-feira é o dia que eu começo a planejar e a fazer as minhas coisas de fato. Então, a primeira coisa que eu faço é o meu planejamento no planner mesmo. Então, eu vou colocar aí as tarefas da semana e as tarefas daquele dia, que é uma listinha um pouquinho maior. Depois eu faço uma lista de compras. Não é toda semana que tem lista de compras, mas nessa foi necessário porque eu estava precisando comprar umas coisas aqui para casa. E só depois que eu tenho toda a minha organização pronta é que eu começo a estudar de fato. Porque sim, o meu planejamento para a aula, ele é uma sessão de estudos de fato. Eu passo um tempo da minha rotina estudando para poder me preparar para dar aula no outro dia. Então, primeiro eu abro o caderno, confiro quais são as aulas que eu tenho para fazer naquele dia. E nesse dia específico, gente, eu ia ter que fazer uma atividade para uma das turmas, porque assim, eu tenho duas turmas que são em dias diferentes, que eu dou aulas só para o segundo E na terça e só para o segundo I na sexta. E aí, por conta de feriados, essas coisas, o segundo E estava bem mais adiantado que o segundo I. E aí eu resolvi fazer uma atividade de fixação para igualar as duas turmas e também para eles irem se avaliando, vendo como que eles estão. E aí, para fazer essa atividade, eu fiz pelo Google Forms. E eu já vou adiantada no spoiler aqui, que eu fiquei bem satisfeita, porque dos alunos que fizeram essa avaliação, só dois não se saíram muito bem, mas a maioria dos outros foi muito bem com relação ao que a gente vinha estudando. Então eu fiquei muito satisfeita, porque quando eu faço uma avaliação que os meus alunos vão muito mal, de modo geral, eu entendo que o meu trabalho não foi bem feito, que eu não consegui explicar as coisas da maneira adequada, eles não conseguiram me entender, e aí eu realmente dou uma preocupada, mas dessa vez foi tudo bem. Então, o que eu estava fazendo nesse momento aí era elaborando uma atividade no Google Forms. Pela imagem não dá para vocês verem, mas é assim, essa atividade era como se fosse uma prova. Então eu estava com o livro que eles utilizam na frente do computador e eu fui elaborando as questões. Eu também utilizo algumas questões de bancos de questões, mas aí essas, às vezes eu deixo ela do jeito que tá, às vezes eu dou uma adaptada para o nível dos meus alunos, porque principalmente nesse sistema de ensino remoto que nós estamos vivendo, né? Os meninos às vezes não estão no nível da questão que eu peguei, mas eu quero trabalhar aquele conteúdo, então eu dou uma adaptada. E assim seguimos. Então, minha primeira tarefa neste dia foi essa, de fazer a atividade / avaliaçãozinha. Eu digo atividade porque essa nota não vai ser uma nota que vai para o sistema, mas era uma espécie de avaliação mesmo, porque a avaliação, gente, ela serve para que a gente se avalie também, para que a gente veja onde é que a gente está sabendo, o que a gente está errando e a gente melhore, que a gente aprenda mais sobre aquele assunto, que a gente estude mais aquilo que a gente não sabe. E aí era isso que eu estava fazendo neste momento.
Gente, eu já tô aqui na minha 10ª pausa. Parei pra lavar a louça. Já fui lá na casa da minha mãe, porque ela viajou. E aí eu tive que ir lá dar uma olhada em como tá meu irmão pequeno, se tinha jantado, essas coisas assim. E tô aqui fazendo um chazinho, porque já é de noite e eu ainda não terminei os meus planos de aula. Eu comecei à tarde, né? Mas também já tá quase tudo pronto, só falta o do primeiro ano. E aí eu estou dando essa pausa pra tomar chazinho, porque hoje eu tomei muito café, o meu normal de dias de segunda-feira. E aí quando eu tomo muito café, depois eu tenho dificuldade pra dormir à noite. Então eu estou aqui fazendo um chazinho de cidreira. E assim, é meio complicado a gente fazer assim, estudar tendo que parar pra fazer outras coisas, né? Mas como é que eu faço quando eu preciso fazer essas pausas? Eu faço as pausas nos intervalos de um conteúdo. Eu não paro no meio de um estudo. Tô estudando um determinado conteúdo, eu vou com aquele conteúdo até o final. Quando eu termino aquele conteúdo, aí eu sempre me dou um momento de relaxamento, porque se eu estudasse ainda bem direto eu não rendo. Ou então eu pauso para fazer alguma coisa que eu preciso fazer, como lanchar, ou arrumar a casa, ou ir ver se meu irmão jantou. Então agora eu vou botar gelo nesse meu chazinho, porque eu gosto de chá gelado. E vou voltar para minha última sessão de estudos. Já são 8h22 da noite. Mas aí depois dessa minha última sessão eu paro e vou descansar, assistir um episódio de série, alguma coisa assim. Então, gente, eu dei uma pausa, né? Como vocês já viram. E depois eu retornei para as minhas atividades. Eu gosto de planejar tudo na segunda-feira, porque embora eu tenha intervalos entre uma aula e outra na terça, são intervalos curtos. Então, se eu deixar para planejar alguma aula na terça, ou fazer um slide, ou pesquisar qualquer coisa, o meu dia de terça-feira fica muito corrido. E assim, eu realmente não gosto de dar aula na correria. Eu gosto de ter tempo para conversar, para explicar os assuntos, principalmente porque eu dou mais aulas de sociologia do que de história. E eu gosto que as pessoas tenham espaço para falar. Infelizmente, nesse ensino remoto, eu não tenho conseguido fazer com que os meus alunos aproveitem esse espaço. Então, vocês lá veem, né? Mas eu tento. Então, como é que funciona o meu planejamento das aulas normalmente? Porque aí eu já estava planejando a aula para o terceiro ano e já estava seguindo o meu método normal. Eu costumo fazer um roteiro do slide, que é basicamente o esquema que anteriormente eu colocaria na lousa, né? Na época em que a gente tinha aulas presenciais. Ai, Deus, parece tão distante. Tomara que a gente volte logo, porque não aguento mais essas aulas remotas. Eu sinto falta dos meus alunos, meu Deus. Vai embora, pandemia. Tchau. Enfim, até me perdi no que eu tava dizendo. Mas enfim, eu pego o esquema, que seria o que eu colocaria na lousa, né? Para facilitar para os meninos. E esse esquema ele vai ser o norte do meu slide. Então depois eu coloco ele no slide e acrescento imagens ou gráficos que sejam necessários ou possíveis. Imagens também, fotos dos pensadores que a gente está discutindo, para que eles vejam a cara das pessoas, né, e saibam de quem a gente está falando. E algumas ilustrações mais que a gente possa utilizar. Eu gosto de fazer isso, então eu tenho já um trabalho assim uma metodologia bem definida. Primeiro eu faço o esquema no papel. Se eu não fizer esse esquema no papel, eu não me sinto produtiva, gente. Eu juro pra vocês, eu preciso escrever o esquema no papel. Depois que eu escrevo o esquema no papel, aí eu passo pro computador
No computador eu monto o slide do jeito que eu acho adequado. Infelizmente eu ainda não sou muito boa nisso. Eu não sei montar apresentações de slides assim, bem fabulosas. Então eu uso muito aquelas ferramentas de design que tem no próprio PowerPoint, né? Quando eu coloco minhas imagenzinhas, eu coloco lá os designs e dá certo. Funciona. Mas é isso, é o que temos para hoje. Não sou uma excelente pessoa para fazer PowerPoint, mas a gente tenta, né? A gente tenta fazer. E aí, depois que eu termino tudo, eu ainda vou fazer a leitura do texto, a releitura, na verdade, porque esses textos eu já conheço. Mas eu gosto de reler para relembrar exemplos, pontos que eu preciso discutir com os meninos, coisas que são interessantes e às vezes até alguma informação que eu esqueci mesmo. Então sempre que eu termino de montar o slide, eu vou reler o material da aula. E é isso, gente. Pronta, finalizada a minha aula. Gente, vou terminar esse vídeo assim, bem descabelada, com cara de doida. Deixa eu tentar pegar um ângulo melhor. Não tem ângulo melhor. Então, terminando bem descabelada, com cara de doida e cansada, porque já são 10h28 da noite. Então, só o que eu vou fazer é tomar banho e dormir. E, na verdade, esse meu plano que eu tinha plano ainda de assistir uma série, né? Deu certo. Porque eu recebi uma mensagem que estava muito de acordo com o que eu tenho discutido no meu Instagram sobre autoaceitação, beleza, autoimagem e esses padrões tão nocivos que nós temos. Porque, gente, eu tô gorda, eu tô imensa, eu sei que eu tô gorda, sabe? E assim, me incomoda, mexeu muito com minha autoestima, mas nesse momento de vida que eu tô, isso não vai mudar. Eu não vou mudar isso agora por conta de uma medicação que eu não consigo emagrecer enquanto eu tomo essa medicação. O máximo que eu tô conseguindo é parar de engordar. E aí eu tento me exercitar e tento não comer muita besteira por conta dos meus níveis de glicemia e colesterol. Mas eu não vou emagrecer, eu só vou emagrecer quando eu parar de tomar essa medicação. E aí, gente, eu tenho repensado muito essas noções de estética, porque eu sou uma mulher muito vaidosa. E, obviamente, muito influenciada pelos padrões sociais em torno da beleza. Então, eu recebi uma mensagem que eu tive que ir falar lá no Instagram. E eu perdi tanto tempo conversando no Instagram e respondendo mensagens, porque eu estava hoje me sentindo uma blogueirinha, que eu me atrasei um pouco no término do meu planejamento. Mas, por outro lado, eu estou muito satisfeita porque eu consegui planejar tudo que eu tinha para amanhã. E fazia um tempo que eu não tinha conseguido isso, assim, algumas semanas que eu não tinha conseguido planejar tudo no dia anterior. Eu deixava sempre o plano do primeiro ano para terminar no intervalo que eu tenho de aulas entre a manhã e a tarde. E hoje eu consegui terminar tudo, então amanhã vai ser um dia bem mais tranquilo para mim. Eu já organizei aqui meu planner, as coisas que eu fiz hoje e as coisas que eu tenho para fazer amanhã. E tô bem satisfeita com isso. Então a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Lembrem de deixar o seu like e de conversar um pouquinho aí comigo pra gente ir, né, trocando uma ideia.